quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor. Quero abrir em Salmos. Um salmo muito conhecido é o Salmo número 91. Convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo número 91. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Verso 3: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrar-lo-ei e eu glorificarei. Verso 16: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Palavra do Senhor. Bom dia, Dalvinha. Palavra do Senhor preciosa aos nossos corações. Convido você a se aquietar, fechar seus olhos agora e orarmos ao Senhor. Querido Deus, exaltado é o teu nome, e esta manhã queremos colocar os nossos corações diante de ti. Dizer ao Senhor que nós amamos ao Senhor, que nós adoramos ao teu nome, e que o nosso coração esta manhã está cheio de gratidão pelo teu cuidado, por tua misericórdia, essa misericórdia que se renova a cada manhã, Pai. Muito obrigado também esse tempo de meditação da tua palavra, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar esta manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Dona Eunice. Bom dia, Dona Rosa. Seja muito bem-vindo. Dona Jacira, bom dia. Tem um cântico que diz assim, ó: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devam amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Bom dia, Ione, seja muito bem-vinda. Nerinha, que também já estava, agora apareceu como Nerinha. Deixa eu colocar meu violão aqui.
E o nosso texto de hoje, lição número 10, a gente conversar um pouquinho. O tema é ordem natural, o certo e o errado. Ordem natural, o certo e o errado. O nosso texto base está em Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15. Romanos, capítulo 2. Os versos são 14 e o verso número 15. Diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram na norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele já inicia falando sobre a figura dos gentios, os quais não têm a lei. Aqui nesse tempo não havia a lei, eles mesmos produziam a lei e eles criavam as regras para cumprir a lei. Se nós pegarmos hoje, nós não estamos tão diferentes quanto aos nossos políticos. Na verdade, eles criam a lei e eles dizem que nós precisamos cumprir a lei. Mas depois eles mudam a lei em conformidade ao que lhes apraz. Nós pensamos nos aumentos. Eu conversava essa semana com o rapaz sobre a questão de aumentos e até mesmo da utilização da máquina, né? Se você analisar, quem deveria, a minha opinião, claro, quem deveria votar para o aumento do salário dos políticos deveria ser o povo, porque o povo que teria essa autonomia e o povo que paga a conta, na verdade. Então, quando você tem políticos que eles decidem quando eles querem aumentar e o quanto eles querem aumentar, aí realmente fica uma situação bem complicada, como nós temos visto na nossa sociedade. A introdução na nossa revista, ela inicia falando o seguinte, ó: para sabermos como agir de modo a ter uma boa vida, é preciso sabermos distinguir entre o certo e o errado. Como isso é possível? Como é possível distinguir o certo e o errado? Sabemos que o cristão deve adotar a Bíblia como seu único padrão de fé e conduta, mas será que existe algum padrão de conduta além da Bíblia que seja universal? Existe um guia de certo e errado que esteja disponível a todas as pessoas, mesmo não cristãs? Então, essas perguntas nós vamos conversar um pouquinho durante a nossa lição. E o primeiro ponto de hoje chama-se a ordem natural. A ordem natural. Antes de eu entrar aqui, propriamente nesse primeiro ponto, eu preciso fazer uma pausa. Eu me lembrei que eu tenho uma coisa bem legal para falar e eu vou continuar aqui no primeiro ponto, mas eu quero dizer que nós estamos neste ano, já fazemos isso, mas este ano investindo mais ainda no crescimento espiritual e na maturidade da nossa igreja. E para isso nós fizemos um investimento. Bom dia, Sueli, bom dia, Eurípides. Nós fizemos um investimento neste material aqui. Eu espero que não seja invertido para você. São 180 mensagens, né, de Charles Spurgeon, e são 3 minutinhos, os quais nós estaremos estudando aqui como se fosse um devocionário. Ele não é um devocional, porque o devocional ele tem 365 para 365 dias. Essas 180 mensagens nós vamos ter aí até o meio do ano, talvez um pouquinho mais, e nós vamos estar estudando juntos como igreja. E eu pensei aqui em investimento na igreja, investimento no crescimento espiritual, e eu quero dizer que nós estaremos distribuindo para você. Então, se você mora longe, nós queremos enviar via correio. Depois, se quiser na live ou
Em particular, você pode me mandar o seu WhatsApp, que eu vou mandar pelo correio e vai chegar até a sua casa sem custo nenhum. Nós estamos, como eu disse, investindo no reino, investindo na sua vida, para que você continue a crescer na palavra do Senhor e crescer diariamente, também lendo essas pequenas mensagens. A sugestão aqui, ele chama-se até 3 minutos, ou seja, é um texto curto, mas de profundidade para o crescimento. Voltando ao texto aqui, o primeiro ponto então chama-se ordem natural. Voltando ainda aqui ao texto da revista, a vida possui uma ordem natural que é demonstrável. Certos ciclos da natureza não mudam e todo mundo respeita uma variedade de fatos no plantio das safras. Então, a safra muda? Não muda. Então, existe o tempo. Eu tenho aqui a minha pequena horta aqui, que eu ganhei até muitas coisas de vários irmãos. E quando eu plantei, por exemplo, o tomatinho, eu plantei o tomatinho, aí eu tive que aguardar o ciclo natural, onde começou a brotar a sementinha, saiu uma pequena árvorezinha, aí eu mostrava a panelinha, olha amor, quanto cresceu o meu pezinho de tomate. Depois o pezinho foi crescendo, até que chegou um momento que saíram os frutos, e os frutos saem verdinhos, mesmo assim, quando saem os frutos eu não posso comer ainda, porque ainda está dentro da ordem natural das coisas. Até que chegou um momento que os tomates estavam vermelhinhos. E eu disse, agora eu vou poder colher meus tomates. Aí a Nerinha me disse, amor, será que não é bom as crianças virem aqui para a gente poder daí colher com eles? Eu disse, claro, meu amor, porque existe a ordem natural também, onde nós acolhemos as pessoas que nós amamos e deixamos elas colherem também aquilo que nós plantamos ou aquilo que nós cultivamos de uma forma carinhosa. Bom dia, Cá, bom dia, Sueli, sejam muito bem-vindas. Assim também existe uma ordem natural, e o autor está dizendo, essa ordem natural, ela não foi criada porque o homem decidiu criar essa ordem natural, ela foi criada em Deus, Deus que criou a ordem natural para todas as coisas. Convido você a abrir em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Deixa eu ver se eu não estou com o som dobrado aqui. Só cortar o último ponto. Isso, garoto. Então, Gênesis capítulo 8. O verso 22. Gênesis capítulo 8. O verso é o 22. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, enquanto houver vida, não deixará de haver, então, a semeadura, a ceifa, o frio, o calor, o verão, o inverno, o dia e a noite, porque esta é a ordem natural. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda. Então, a ordem é segundo a palavra de Deus, mas a ordem da natureza. A natureza vai se renovando, porque existe uma ordem dentro desse cosmos, né? Continuando na revista, por exemplo, ninguém coloca uma muda de tomate num armário escuro e espera que a plantinha cresça, porque a plantinha precisa do quê? De luz, ela precisa de iluminação, ela precisa do sol, ela precisa ser regada, ela precisa de várias coisas. Ninguém planta milho nos mesmos campos inundados onde se planta arroz, porque se você plantar um milho onde tem arroz e é encharcado o solo, a sementinha do milho vai apodrecer. Isso é uma ordem natural. Alguns provavelmente já tentaram e descobriram que realmente não funciona desta forma. Quem já viveu no campo e conhece a importância de respeitar certas leis agrárias, ignore ou invente leis próprias e você fracassará como lavrador, porque a lei natural, ela nos ensina, assim como as pessoas mais antigas, mais velhas, que elas nos ensinaram e o que nós aprendemos hoje, até mesmo quanto à natureza, até a ciência, na questão da medicina, tudo tem um legado. Alguém lá atrás teve que
trabalhar, teve que pensar, teve que criar. Né? Nós pensamos aqui até pela luz, eu vi minha luz ali e eu me lembrei, alguém teve que ter a ideia da luz. Né? Até chegar na luz de LED que nós conhecemos hoje, alguém veio trabalhando. Eu me lembro quando a gente assistia aqueles filmes mais antigos, que haviam aquelas... eram assim tochas que iluminavam as ruas, depois passam o lampião que era feito, o lampião de gás, e até a musiquinha, né, para os saudosos cantar a música Lampião de Gás, quanta saudade você me traz, ou seja, o lampião que iluminava a casa, e alguém lá atrás teve que investir tempo para que nós colhêssemos hoje aquilo que foi plantado. Pensa na igreja. A Siloé é uma igreja nova, né? Um bebê, se você analisar. Mas pensa, por exemplo, na mãe, né? Lá na quinta igreja, quantos irmãos passaram por ali, quanto foi investido naquela igreja. Agora pensa na mãe da quinta igreja, se eu não me engano foi a segunda igreja, quantos irmãos passaram, quanto foi investido, porque muitos se dedicaram ao ensino, pastores, né? Nós pegamos lá o Jofre, o pastor Jofre, né? Eu tenho inclusive do Fabinho, ele deixou comigo uma Bíblia, eu queria ver as anotações do pastor Jofre. Quantos investiram, quantos se dedicaram para que houvesse crescimento. Bom dia, Noemi, bom dia, Nair, sejam bem-vindas. Quanto pessoas que passaram na fé e deixaram o seu legado para que hoje nós estivéssemos aí desfrutando. Eu vi a Noemi e me lembrei do pastor Paulo Sérgio. Quanto o pastor Paulo Sérgio investiu em nós quando éramos adolescentes. Né? Nossa parte musical, nós estudávamos na sala da casa dele. Ele ainda era solteiro naquele período e ele me levava lá na casa dele, o Leandro, tinha o Wesley, e ele com muito amor e cuidado nos ensinava a tocar as músicas, organizando, porque ele investiu lá atrás, aí hoje nós podemos colher. Então assim também é a vida cristã, assim também é a natureza. Precisa haver um investimento para que haja também um retorno. Voltando ainda à revista, da mesma maneira, a ordem natural impulsiona nosso comportamento em diversas áreas da vida, fazendo com que nos comportemos de um jeito e não de outro. Chamamos isso de ordem moral. Agora, se existe uma ordem na natureza, agora também existe uma ordem moral. Né? A forma que nós nos comportamos. Eu me lembro quando eu era pequeno e eu gostava de sair na rua para brincar com os meus amigos, e antes de sair minha mãe dizia, não é para comer na casa das pessoas. Se elas te oferecerem, não é para comer. Você volta para casa porque você tem casa. E a gente ia, brincava com os amiguinhos, chegava perto da hora do almoço, a gente já ia dizendo, tchau amiguinho, fica para o almoço. Não posso. Não, obrigado. Então te agradecia, mesmo com vontade, com aquele cheirinho da comida deliciosa. A gente voltava para as nossas casas, porque nós compreendíamos que o que a nossa mãe estava dizendo era, tome cuidado, não aceite nada de estranho, para que tudo se vá bem. Olha só, quanto aqui, voltando da revista, ordem moral ainda, chamamos isso de ordem moral, a qual começa, em certo sentido, com a tentativa de compreender que o comportamento humano é primeiramente uma resposta à ordem natural de todas as coisas. Bem-vinda, Aline, bem-vinda, Rosemary, Rosemary, né? Ainda errei seu nome, né? Que a gente está acostumado a chamar de Rose, eu levei um segundo para vir o nome. Bom dia, Rose. Voltando à revista, uma coisa é defender o entendimento das complexidades de dada ecologia e aprender a cooperar com ela. Essa é a posição da moda que quase todo mundo pode assumir. Outra coisa é reconhecer que nossa vida deve respeitar as indicações da ordem natural. Queremos agir exatamente segundo a nossa vontade, sem levar em conta como as coisas realmente são.
Aqui eu já entro até pela prudência na vida cristã. Precisamos ser prudentes em determinadas áreas, agir com cautela, com sabedoria. Eu sempre conversava com os adolescentes, eu tenho dúvida, pergunto a Deus se aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou vivendo, onde eu estou caminhando, se realmente agrada ao Senhor. Os cristãos creem que o mundo é da maneira que é porque Deus planejou assim. Não inteiramente como conhecemos hoje, mas na sua perfeição. Abra lá Gênesis capítulo 1, o verso 31. Gênesis capítulo 1, o verso é o verso 31. Olha só. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Então não era somente bom, era muito bom. Tarde, houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, veja só, viu Deus quanto fizera e eis que era muito bom. Então, inicialmente, tudo havia uma ordem. Tudo estava dentro da ordem a qual Deus criou perfeitamente antes que o pecado entrasse e corrompesse as coisas. Antes que o mal tivesse, olha, voltando à revista, antes que o mal tivesse afetado a criação, causando doenças e transtornos de personalidade. Pula lá para agora para Gênesis capítulo 3, o verso número 8 ao verso número 24. Gênesis capítulo 3, do verso número 8 ao verso número 24. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, ele não assumiu, já começou pecando de novo, não assumiu a responsabilidade de ter comido, dizer direto: eu comi, eu errei. Mas ele disse: foi a mulher que tu me deste, né? Foi a mulher que tu me deste. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a culpa também não foi dela, foi da serpente. Novamente, ela também poderia dizer: Adão, aprende comigo, eu vou assumir o erro que eu cometi. Mas ela também fez da mesma forma, jogou para a serpente, né, o erro. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rejeitarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os seus sofrimentos, da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que entendestes a voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Olha, maldita a maldição agora está sobre quem? Sobre a terra. Sobre a terra. Maldita então é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Não, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos.
Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, agora aqui, nesse último verso, é interessante, eu gosto desse último verso, porque ele diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós. Então o homem agora ele tem a autonomia de escolher. Ele tem a autonomia de conhecer o bem e o mal. Ele pode discernir o que está acontecendo, ele pode discernir aquilo que ele está fazendo, e também com isso vem as responsabilidades dentro desta ordem a qual nós, eu e você, estamos inseridos. Continuando na revista, Deus criou o gênero, a sexualidade e o amor. Criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Criou o estado do casamento em que homens e mulheres realizam a distinção do próprio gênero ao mesmo tempo em que se unem numa humanidade maior e complementar. Criou o trabalho e a beleza, a natureza e as leis da física. O que Deus planejou é natural, é belo. Uma boa vida não se encontra na oposição à ordem natural, por mais difícil que sejam as exigências morais. Então vou voltar a essa última frase, que ela é interessante. Uma boa vida não se encontra na oposição à ordem natural, por mais difícil que sejam as exigências morais. 2. O dom de discernir entre o certo e o errado. As crianças recebem dos pais orientações sobre o que fazer e como fazer. No entanto, olha só, quando vão crescendo, precisam aprender como saber a diferenciar entre o certo e o errado. Então aqui já se inicia a importância da vida dos pais, a influência dos pais na vida das crianças. Os pais permissivos, que não ensinam ou não permitem que as crianças aprendam e passem por momentos de crescimento na vida dela, depois, quando elas chegam à maturidade, elas não têm estrutura. Né? Nós temos visto isso refletido diretamente na nossa sociedade. Hoje nós temos adolescentes jovens que não conseguem lidar com a frustração. A frustração ela é importante na vida do ser humano, porque é no momento da frustração que nós amadurecemos também. A criança que aprende a ouvir o não, ela aprende, eu conversava isso até com a Aline sobre isso, né? A importância da criança ter limites ouvindo não. Ela se frustra num primeiro momento, mas quando passar as etapas na vida dela, que ela for passando pelas etapas, ela vai conseguir vencer com maturidade. Porque essa maturidade também faz parte dos momentos onde houveram as frustrações. E a frustração, inicialmente, ela pode causar uma tristeza, um choro, mas é aí que a criança se levanta e aprende a resolver ou a discernir, como o autor está dizendo, entre o que é certo e o que é errado. Porque onde nós perdemos o limite do certo e do errado? Quando nós não temos esse limite dado até mesmo pelos pais dentro do lar. Né? Por isso é importante nós termos essa visão da estrutura da família e a importância da educação na vida dos filhos. Voltando à revista, quando chegam à adolescência, os filhos, quando chegam à adolescência, já podem ser tomadas decisões que afetarão toda uma vida. É fundamental que, nessa idade, a pessoa já saiba discernir entre o certo e o errado, saber como interpretar o mundo e as direções que ele nos dá, saber aquilo que devemos fazer torna a vida mais fácil. Uma das preocupações dos pais é quanto ao uso de drogas, né? E orientar bem a criança ou adolescente quanto ao uso da droga, ou se aproximar
dessa possibilidade é muito importante. E lembro que eu dei um exemplo no começo do estudo, da aula, quando eu estava falando sobre que minha mãe não deixava a gente comer fora. Passava alguém, oferecia uma bala, alguma coisa, não era para aceitar. Exatamente essa questão é que era colocada, para haver uma prevenção, então, quanto à amizade, quanto àquilo que você recebe dos outros, quanto àquilo que você consome. Então, você discernir o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a pessoa passa por uma frustração e ela pensa, como que eu vou resolver isso? Se ela tiver um lar bem estruturado, tiver maturidade, ela vai conseguir discernir, saber o que é certo e o que é errado. O que realmente, se ela tem a estrutura da vida cristã, o que os meus pais deixaram como ensinamento, o que é certo e como eu devo agir naquilo que eu estou fazendo. Bom dia, Beth, seja bem-vinda. Voltando à revista, o que realmente assusta não é ter direção, é estar perdido. É estar perdido. É claro que ninguém gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa. A ordem criada nos dá direção para que vivamos racionalmente nos limites da realidade física e biológica. Essa é a base libertadora da verdadeira moralidade. Esse reconhecimento da ordem correta da vida é sabedoria. A sabedoria, a mesma sabedoria que também provém do alto na vida do cristão. Quando o Tiago fala sobre se alguém quer ter sabedoria, peça a Deus, que Deus nos dá deliberadamente, não está só falando sobre, eu leio a Bíblia e aí eu tenho uma sabedoria. Não, está falando sobre o nosso cotidiano, sobre todas as decisões que nós tomamos, o que é certo, o que é errado. E a sabedoria está, Senhor, o que tem por trás disso que eu estou vendo? Ou para onde aquilo que eu estou experimentando está me levando? Agrada ao Senhor, não agrada ao Senhor? Então essa sabedoria vinda do alto, ela é fundamental para reger e organizar a nossa vida, a vida cristã e a vida dentro da moralidade também. Trata-se de descobrir a verdade sobre a vida, sobre o que faz o mundo funcionar e sobre como devemos estar destacados, viver para nos encaixarmos bem em seu propósito. No entendimento cristão, o mundo foi planejado de tal maneira que dá a cada um de nós a noção de como somos, como as coisas devem ser, mas a fé cristã também ensina que o mundo não é como deveria ser devido ao impacto do pecado. Como nós lemos ali em Gênesis, o impacto do pecado na vida, na minha vida, na sua vida, na natureza, na vida da humanidade. Então, todas as coisas são perfeitas? Podemos exigir que tudo seja perfeito? Não. Eu acompanho algumas pessoas na área cristã e um deles escreveu: esse ano foi um ano difícil e o ano que vem eu imagino que seja mais difícil ainda. Daí todo mundo começou: nossa, mas você é muito pessimista. Ele falou assim: não, eu estou olhando para a palavra de Deus, porque ela diz que os últimos dias, os últimos tempos serão tempos mais difíceis, e que se não fosse o Senhor intervir na vida, na vida da igreja, no mundo, muitos se perderiam, porque a dificuldade ela vai aumentando a cada ano. O pessoal mais velho vai até compreender isso melhor. Quando vou me incluir aqui, quando a gente era adolescente, as possibilidades, nós vimos assim, parece que a vida era mais simples, as pessoas conseguiam conviver melhor. Começa pelo respeito aos pais, né? Eu sempre comento, meu pai falava 10 horas em casa. Eu não gostava, eu queria ficar até mais tarde com os meus amigos conversando. Inclusive eu morava ali onde a Noemi mora, eu morava no Quinta da Boa Vista, aquele primeiro, a Beth também, né, Beth? Onde ali, quando eu cheguei em Londrina, eu cheguei no final de 1985, estava terminando o último prédio. Então estavam fechados o Dom Pedro II, que é o prédio ali, eu acredito que eu não sei qual deles que a Noemi mora, mas eu sei que a Beth mora ali na parte de baixo ali.
Então aquela parte estava toda fechada. Eles estavam terminando os prédios. E nós gostávamos, adolescentes, gostávamos de conversar ali embaixo. E 10 horas meu pai dizia, para cima, pode vir para casa. E eu dizia, eu ficava triste, meio até revoltado. E depois, com o passar do tempo, a gente vai entendendo como os pais estão cuidando de cada um de nós. Também usando o padrão que vem do alto para nos abençoar. Voltando à revista aqui, ó, o filósofo moderno Etienne Gilson acredita que essa capacidade de saber como o mundo funciona e como deveríamos nos encaixar nele, ou seja, nossa capacidade para tomar decisões responsáveis, cooperando com a ordem natural, é o que separa os seres humanos dos animais. A moralidade, diz Gilson, é essencialmente normal. Para um ser racional, agir e se comportar sem razão ou de modo contrário aos seus ditames é agir e se comportar não exatamente como um animal, mas como um homem animal, o que é pior. Assim como todos os corpos são governados pela lei da gravidade e todos os organismos são governados por leis biológicas, nós, seres humanos, somos governados pela lei moral. Ignorar as leis físicas e biológicas traz consequências. A quebra da lei moral é a raiz de todo o mal que enfrentamos, a raiz do pecado. Vamos abrir lá? Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. O verso é o número 17. Tiago 4, verso número 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está o quê? Pecando. Então, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Então, quando nós sabemos o que devemos fazer como cristãos e não fazemos, então, ou seja, a omissão também ela é um pecado. Os seres humanos têm assumido ao longo da história um ensino moral comum, observado por egípcios, babilônicos, hindus, gregos e romanos, por todas as civilizações que conhecemos. Todas as leis e costumes, embora tenham diferenciações significativas, concordam basicamente quanto aos princípios primordiais. As crianças entendem e conhecem a ordem natural. Um menino em idade escolar dirá ao outro: "Você pegou minha régua?" A resposta do outro nunca será: "Tudo bem, se quiser pegar a sua régua, eu pego." Pelo contrário, o menino nega: "Não peguei", porque isso está na natureza, está implícito dentro do ser humano em negar. Ele reage dessa forma porque sabe que é errado pegar as coisas dos outros. C.S. Lewis afirma: algumas pessoas dizem que a ideia de uma lei da natureza ou de comportamento decente conhecido de todos os homens não é saudável, por civilizações diferentes possuem moralidades diferentes. Mas isso não é verdade. Ele argumenta: a lei moral foi chamada de lei para lei da natureza porque as pessoas acham que todos a conheciam pela própria natureza e não seria pelo processo, não seria preciso se lhes ensinassem. A lei moral é, portanto, auto-evidente. Então a lei moral ela é auto-evidente. Isso não quer dizer que todos acertam sempre a lei moral. Do mesmo modo como as pessoas não acertam sempre a tabuada. Mas como na questão da tabuada existe uma resposta sempre, ou sempre haverá uma resposta correta dentro daquilo que está sendo lido. Muitas vezes pode-se equipar a lei natural com o bom senso. Não é de bom senso o conhecimento de que, se colocar a mão na fogueira, você se queimará. É claro,
é de bom senso também que seja errado colocar a mão de outra pessoa na fogueira. Claro, claro que sim. Imagine uma senhora idosa parada com sacolas de compra nos braços e com um olhar confuso no cruzamento entre duas avenidas movimentadas. Nessa situação, você está o quê? Você está... deixa eu só virar minha revista aqui. Nessa situação, você teria três possibilidades. A primeira seria ajudar a senhora a atravessar a rua. A segunda, ignorá-la. A terceira, empurrá-la para o meio da rua. Todos sabem que seria o certo a fazer, ou seja, a opção número 1. Contudo, alguns não fariam o que é certo, que é a opção 2. E sabemos que a opção 3 é claramente errada. Ou seja, a cada momento nós temos a possibilidade de escolher o que é certo. Então nós podemos agir de uma forma que ajude o nosso próximo, nós podemos simplesmente ignorar o que o nosso próximo precisa ou agir contra, fazendo um mal àquele que a outra pessoa, o nosso próximo. Quando nós pensamos agora no nosso pós-moderno, a pós-modernidade, normalmente, olha só, voltando ao texto, os pós-modernos questionam essa crença cristã, pedindo que apresentemos casos que exista uma verdade moral absoluta. Bem, o estupro é sempre errado, independente da época e do lugar em que ocorra. Outro exemplo é a aversão que temos naturalmente pelo mentiroso. Então, as pessoas que têm a prática da mentira, nós automaticamente rejeitamos, não queremos ficar perto dessas pessoas. Por quê? Olha só, essa aversão ela é intuitiva, ela está automática dentro de nós. Nós agimos sempre pensando do amor ao próximo, pessoas que estão próximas da gente também. Nós queremos ser amados pelas pessoas e nós queremos viver esse amor mutuamente. Quando alguém está fora de um padrão, a nossa tendência natural é o quê? É a rejeição. Outro elemento moral comum a todas as pessoas é o sentimento de culpa. Todos nós nos sentimos culpados quando fazemos algo que sabíamos que não deveríamos ter feito. Esse peso é natural. A consciência pesada, o conhecimento de que erramos, muitas vezes deixa-nos em posição desconfortável, como deveria ser, porque de fato conhecemos o que é certo. E se conhecemos o que é certo, nós precisamos praticar também o que é certo. Bom dia, seu Jairo, seja bem-vindo. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse em sua carta à jovem igreja de Roma, referindo-se aos gentios. Ele disse que a lei estava escrita no coração deles e que a consciência alternadamente os acusa e os defendia. Vamos abrir Romanos capítulo 2. O verso é o número 15. Romanos capítulo 2 é o verso número 15. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Mas eu quero agora ir um pouquinho além. Quero ao verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Olha só, Paulo está dizendo neste momento, que esse é o nosso texto base, tá? Depois, se quiser voltar ele, que os gentios, eles criavam suas próprias leis e eles se mantinham baseados nessas leis de conduta que eles mesmos criavam e que muitas vezes contrariava até a própria sociedade. Mas ele diz, olha, no último dia, Cristo irá julgar todas as coisas. Voltando ao texto, quem de nós nunca teve tais defesas e ataques operando na consciência?
Somente um psicopata não distribuiria tal oposição. Sentiríamos culpa se não acreditássemos ter feito algo errado? Claro que não. Todos nós, se existe alguma culpa, é porque de alguma forma nós fizemos alguma coisa errada. Às vezes você não errou na palavra, mas errou na forma. Porque às vezes esse peso nos vem porque erramos na forma, né? Parte da grande mentira da nossa sociedade é a crença de que a culpa não dá direção verdadeira ao comportamento. Os profissionais freudianos da área da saúde mental dizem que a culpa não é uma coisa boa, mas antes um transtorno que requer tratamento psicoterápico. Recusam-se a entender a culpa como uma consequência normal de um erro cometido, porque fazer isso significaria aceitar a realidade da lei moral e do pecado humano, que requer arrependimento e perdão, categorias com que os psicólogos não trabalham e que não são reconhecidas na mentalidade pós-moderna. A verdade, simplesmente, é que não se pode ter uma boa vida sem uma consciência que nos convença de nossa necessidade de arrependimento e perdão e dirija as nossas escolhas. Descartar a culpa como uma disfunção freudiana conduz inevitavelmente a uma vida disfuncional e desprovida da graça, marcada, contudo, marcada por continuado estado de negação. Então, nós, como cristãos, nós podemos olhar para a palavra de Deus, sabemos que temos um advogado que advoga por nós. Então, se erramos, nós temos também agora essa bênção chamada graça de poder voltar atrás, nos reconciliar, pedir perdão e voltar atrás e dizer: eu errei, e diante de Deus pedir perdão ao Senhor, pedir perdão, dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão. Quando eu comento na igreja sobre a importância do momento de confissão de pecados, é exatamente esse ponto onde nós vamos sendo tratados, quando nós vamos pedindo perdão, sendo perdoados por Deus, nós vamos sendo sarados das nossas feridas, dos nossos pensamentos, das nossas mágoas, daquilo que nos afasta da presença de Deus, à medida que nós nos achegamos ao Senhor, quando nós confessamos os nossos pecados. Lá em 1 João vai dizer: Ele, não sou eu, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Além de perdoar, Ele ainda vai purificar o meu e o seu coração. Quero concluir. Resumamos o que foi dito até agora nessa sessão sobre como encontrar a verdade a fim de ter uma vida boa. Então, podemos conhecer a verdade, ponto. Podemos perceber a evidência clara de um projeto no universo e de uma ordem natural cujas leis são invioláveis, ponto. A vida boa é encontrada quando o entendimento de tais coisas promove comportamento coerente, ponto. A ordem natural, assim, tem uma dimensão moral, a qual é objetiva e marca a alma. Nossa consciência nos convence de maneira tão eficiente que até mesmo os mais determinados dos pós-modernistas percebem que o estupro é errado. Uma vez que aceitamos a ideia de uma ordem criada, de um mundo intencional e projetado de um modo original, de um Criador, as coisas entram em foco e descobrimos que a ordem natural nos fornece a chave para o acesso aos ingredientes da vida boa. Entre eles, como já vimos, estão a justiça e a ordem moral. Aqueles que abrem os olhos para o Criador recebem as melhores coisas da vida em plena medida. Então, quando nós abrimos nossos olhos para o Criador, para Deus, e deixamos a palavra de Deus permear os nossos corações, nós agora conseguimos compreender e ter qualidade de vida. E finalmente reflita sobre os seguintes elementos da ordem natural e o modo sábio de lidar com eles. Primeiro, as pessoas envelhecem, é verdade. Segundo, as pessoas morrem,
Verdade. Terceiro, as pessoas mentem também, apesar de que mentir, né? Mas é uma realidade. As pessoas têm esses desvios sobre a questão da mentira? Tem. Então, como que ela pode vencer isso? Orando, buscando a Deus, buscando o Senhor como padrão e buscando vencer. Talvez você diga, mas eu não tenho essa dificuldade. Essa aí para mim é muito fácil. É verdade. Pode acontecer que às vezes uma área eu tenho dificuldade, outra área você tem dificuldade, outra hora o nosso irmão tem dificuldade. E cada um tem as suas próprias lutas onde Deus está trabalhando. Então tem áreas que para mim é muito fácil vencer. Vou pegar esse meu da mentira. Para mim é uma coisa tão normal viver a vida cristã, e você já sabe que você não precisa mentir. Então eu não preciso ficar me policiando para não mentir, porque a prática de falar a verdade ela tem que estar o tempo todo na minha vida. Agora, às vezes, tem um irmão que ele tem um problema seríssimo com a mentira. E para ele é uma luta diária. E eu digo para ele, é só você não mentir. Ele vai dizer, para você é fácil, mas para mim é muito difícil. E aí eu sei que Deus vai trabalhar com ele essa parte da mentira, por exemplo, de uma forma diferente. Tem outros desvios na área da sexualidade. Tem pessoas que dizem, pastor, eu não consigo, é uma luta diária. Eu sei, para essa pessoa, a mentira para ela é muito uma coisa abstrata, longe, porque ela consegue vencer a mentira. Mas a área da sexualidade é uma luta. Então, o que nós fazemos? Olhamos para Deus e dizemos, Senhor, talvez esse seja o espinho na minha carne. E eu digo, Senhor, tira esse espinho. O Senhor continua dizendo, como disse a Paulo, a minha graça te basta. Porque é quando você está fraco, quando você vai passando pelas dificuldades, é onde você abre as portas para eu trabalhar o seu coração, trabalhar a sua mente, curar as suas feridas. Então, cada um de nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas falhas, mas cada um de nós também temos a oportunidade de voltar aos pés do Salvador e dizer, Senhor, eu errei, eu preciso do Senhor. Eu consigo discernir o certo e o errado, mas eu preciso do Senhor para agora praticar a verdade da Tua palavra. Que Deus te abençoe muito. Não esqueça, vou voltar aqui só para quem chegou mais tarde hoje, nós fizemos a aquisição de vários, ele não é um devocionário porque não tem um 365, ele tem só metade, 180 do Spurgeon para nós estudarmos como igreja. Nós queremos ter um formato de um devocional para nós estudarmos todos os dias juntos, e nós queremos dar esse presente. A nossa igreja está investindo no crescimento espiritual, querendo te dar este presente. Se você mora longe e se você quiser receber, você pode mandar um recadinho para o pastor. Pastor, como que eu faço para pegar? Ou vocês vão enviar? Nós vamos dar um jeitinho de enviar para os irmãos. E se você mora longe, nós queremos enviar pelo correio, mas nós queremos enviar para você esse material, para que ele abençoe a sua vida. Quanto custa, pastor? Não custa nada. Na verdade, nós estamos investindo, nós queremos investir em qualidade e em crescimento da nossa igreja. E como que nós crescemos na qualidade? Investindo na palavra do Senhor, esse tempo de meditação. Charles Spurgeon é um devocionário já que indicado, já testado por outros irmãos e que foi bênção. E nós queremos que seja bênção na sua vida também. Um grande abraço, um excelente domingo para você. Fica com Deus. O nosso canal está aberto, o WhatsApp ou mesmo pelo Facebook. Você pode mandar mensagem que eu estarei respondendo assim que puder para você, tá bom? Então, um excelente domingo, aproveite com a família e logo mais, 7 horas da noite, estaremos aqui online. E hoje nós teremos um culto mais reduzido, mas online estaremos também conectados com você, tá bom? Então fica com Deus, um grande abraço.